Você é piloto também? Qual o momento mais perigoso do voo? É na decolagem, é durante a viagem, é no pouso? Em caso de uma possível queda no avião, qual que é a parte mais segura do avião? Quando o avião cai na água, existe alguma chance dos passageiros sobreviverem? Então vamos falar do filme agora. Sully, o herói do Rio Hudson, com Tom Hanks e direção do Clint Eastwood. O pássaro é o maior inimigo de um avião na decolagem? E como é que você acha que ele conseguiu convencer os investigadores que pousar no Rio Hudson era a única saída? Vamos supor que a gente estivesse num voo, né? E aí, não sei se já aconteceu na história da aviação isso, que o piloto morre. E aí? O que acontece? Antes de começar a minha entrevista com o Lito de Souza, eu tenho um recado muito importante para vocês. Inscreva-se no canal agora e ative o sino. Isso é muito importante, eu explico agora por quê. Quanto maior o número de inscritos, mais entrevistas eu vou fazer aqui no canal. Eu conto com a sua ajuda. Agora, curiosidade. Qual o momento mais perigoso do voo num avião? É na decolagem, é durante a viagem, é no pouso? É no trajeto da sua casa até o aeroporto. Gostei da resposta. Mandou bem. Essa você mandou bem. Estatisticamente, existe uma estatística que fala sobre acidentes, mas são números, né? Os acidentes acontecem quando o avião está mais perto do chão. É fase de pouso e decolagem. Certo. Mas, assim, o perigo mesmo é o seu trajeto de deslocamento. Porque acontecer um acidente aéreo é muito raro. É muito difícil. A gente tem 200 mil voos comerciais por dia. 200 mil? 200 mil todo dia decola e pousa chegando no destino. Sem acontecer acidente. Então, está bem estabelecida assim, a segurança da aviação. Só existem arremetidas, pássaro que bate no motor, e aí vem a imprensa e fala pânico a bordo. Eu sou jornalista e ele já está apontando para mim, como se eu falasse um monte de bobagem. Não joga a culpa em mim. Vamos lá. Diga aí. Não, mas aí você falou, quando está mais perto do chão. E aí que está mais perto do chão, a gente tem a decolagem e o pouso. E entre esses dois, onde tem mais acidente? Bem distribuído. 70% dos acidentes ocorrem na fase de decolagem e pouso. Ah, tá. Então, e sobra 30% para voo de cruzeiro. Em caso de uma possível queda no avião, qual que é a parte mais segura do avião? Os passageiros têm muito essa... onde eu tenho que sentar, né, para sobreviver numa emergência? Onde é mais seguro? É na frente, é no meio, é atrás? Tem um lugar? Não tem. Já saíram os cálculos estatísticos e tudo mais que mostram isso, que as pessoas poderiam sobreviver voando mais atrás, mas não é cientificamente comprovado isso. E se fosse, provavelmente as empresas aéreas levariam a primeira classe para a parte de trás, porque eles valorizam os clientes de maior valor. É uma questão capitalista essa. E isso não acontece. Não tinha pensado nisso. A primeira classe está sempre lá na frente. Então, em caso de acidente, não existe um melhor lugar para você estar. A melhor coisa é não acontecer o acidente. Agora, João... Porque já aconteceu acidente, por exemplo, esse acidente que eu falei da Asiana agora há pouco, Diga. Os 4 passageiros que perderam a vida, sendo que 2 foram atropelados, eles estavam nos últimos assentos do avião, que é onde a estatística diz que as pessoas têm mais chance de sobreviver. Quem estava na frente sobreviveu, todo mundo. Então, não existe assim, é aleatório. Você é piloto também? Eu gosto de ser piloto, mas eu não sou piloto. Como assim? Não consigo entender. Um cara tão apaixonado por aviação, tantos aviões aqui atrás da gente, um simulador ali no fundo. Tem um canal bombando no YouTube. Gosto bastante, tanto é que eu tenho um simulador assim e eu queria ter muito mais tempo para brincar de simulador, que eu gosto da parte de voo também. Mas eu sou um apaixonado mesmo pela manutenção. Eu gosto muito de saber como funciona. E eu estudei bastante para entender como o piloto opera o avião também, que é para eu estar sempre bem educado na hora que ele chamar e falar, isso aqui não aconteceu do jeito que era para acontecer. E eu falo, não, acho que o senhor que fez o procedimento errado, que é para fazer assim e assim. É muito bom ter esse conhecimento para você não entrar e pesquisar uma pane que não existe, por exemplo. E eu quis ser piloto quando eu entrei na escola.
para aprender aviação. Mas aí eu não tinha dinheiro. Ah. E aí falei, bom, não posso ter dinheiro para ser piloto, então vou ser um bom mecânico. E aí me apaixonei tanto pela manutenção que hoje eu não quero. E mesmo assim, a vida de piloto, assim, um piloto de linha aérea, não é um estilo de vida que me agrada. Ficar muito longe de casa. Mas vamos lá. Situação hipotética, então. Nós estamos num avião, eu, você, sua esposa, o Natan, a sua equipe, um monte de gente. Estamos no 777. Estamos voando para São Paulo. Vamos para Orlando, vamos para Disney. E aí, os dois comandantes, o piloto e o copiloto, morrem. Bate as botas. Se você assumisse ali a cabine, você conseguiria pousar o avião? Sim. Tranquilamente? Tranquilamente. Nem ia suar. Então você está pronto para voar isso? Para decolar, voar? Eu já voei esse monstro aqui, o 777. Para o cargo que eu ocupo, eu preciso fazer alguns testes no avião que requerem que eu faça simulador de voo. Então, eu faço o simulador de voo da parte que eu preciso fazer para ser qualificado no curso, né, de fazer um cheque de alta potência nesses motores, por exemplo. O negócio, a empresa não vai me dar um avião que custa 200 milhões de dólares para eu quebrar ele. Claro. Então, ela tem que confiar em mim, e para confiar em mim, ela me dá treinamento específico para isso. Eu sei que isso é feito num simulador de voo que é o mesmo que os pilotos treinam. Aí acabou a minha parte, aí o instrutor fala, quer voar um pouquinho? Eu falo, imagina que não, né? Yes! E eu pouso o 737 assim com finesse. Eu sou um piloto nato, um bom piloto nato, assim, que nunca teve o treinamento para isso. É bem interessante. E você pilotaria qualquer avião numa situação de emergência? Sim, não com a mesma destreza que eu pilotaria um 777, mas pilotaria qualquer avião. Porque é básico, assim, é como você dirigir um carro. Você aprendeu um carro, você dirige qualquer outro. A diferença é se você pegar uma carreta. Aí vai ser um pouquinho diferente, mas ainda assim você vai saber o básico para dirigir. Vamos supor que a gente estivesse num voo, né? E aí, não sei se já aconteceu na história da aviação isso. Que o piloto e o copiloto morrem. E aí? O que acontece? Na história da aviação não aconteceu isso, mas já aconteceu de piloto ter ataque cardíaco. Tem 2 pilotos lá. E um deles teve um ataque cardíaco. Isso aconteceu até faz acho que uns 7, 8 meses. Nossa! Pouco tempo atrás, num voo da American Airlines. O comandante teve um ataque cardíaco e ficou só o copiloto lá, do lado direito, né, o primeiro oficial. E seguiu o voo. Seguiu o voo não, né? Ele pousou em emergência em outro aeroporto, mas uma pessoa só consegue comandar todo o sistema do avião. Mas e no caso dos dois irem para o espaço, morrer? Se os dois, eu acho que isso não tem na história da aviação, não tem isso. E se acontecer? Sempre tem um piloto a bordo. Alguém sabe pilotar um avião. Se não tiver ninguém... Então, vamos lá. Tá, não, essa é a ideia, não tem ninguém. Um dos comissários teria que ir para a cabine e pelo menos a comunicação eles iam saber fazer. E aí entra aquelas histórias de filme, né? Você comunica com a torre e fala, os 2 pilotos morreram, o que eu faço? Aí a torre vai chamar um piloto profissional lá que vai passar instruções via rádio do que a pessoa tem que fazer. Como os aviões pousam automaticamente, não é que eles pousam, eles podem pousar automaticamente, vai ser só uma questão de ela configurar, apertar os botões certos para que o avião chegue até o aeroporto. Mas no Brasil, por exemplo, no nosso Brasilzão, todas as pistas estão homologadas para os aviões pousar automaticamente? Não, só as principais. E aí? Então, é uma situação... Eu estou complicando a sua vida. Vai se tentar de tudo. Assim, o avião não vai despencar do céu. Então, vai levar ele no voo automático até a pessoa enxergar a pista ali na frente. Mas imagina o comissário que trabalha em Então, voo. mas olha, esses aviões, esses novos, assim, o nível de orientação deles, sem depender de nada externo, é muito grande.
Então, o computador do avião levaria ele até a pessoa enxergar. Pô, ali eu tô vendo a pista. Mas o comissário serve as pessoas com a bandeja. Mas tem noção, tem noção. O piloto que estivesse lá na torre ia falar, ó, se você puxar o manche, o nariz vai para cima. Se você descer... É como se você fosse dirigir um carro pela primeira vez. Ele vai dar umas pancadas, mas... Gente, eu vou complicar a vida dele. Imagina que os dois morram 10 minutos antes de pousar. Ou seja, aí até chegar o piloto na torre, até ele começar a acertar, o comissário entender, começar a rebaixar a bola, porque o cara não foi treinado para isso. Não, né? aí não tem condições. O avião vai continuar voando sozinho. O que ele pode, de repente, já estou viajando aqui, de repente o comissário pode... não sei, programar lá para ele voar mais, para ganhar tempo, se tiver combustível, para ele receber bastante orientação, para ir preparar para pouso. Sim. Se tiver combustível. E se o tempo estiver bom. É uma situação bastante hipotética, assim. Mas, gente, será que a aviação nunca pensou nisso? Porque são duas pessoas, as pessoas podem morrer. Mas as duas, a gente fez um cálculo aqui, a chance das duas morrerem... A refeição delas é diferente para que uma não passe por infecção alimentar junto com a outra. Existem várias coisas, as idades são diferentes. Então, para acontecer uma falha dupla dessa, é bem difícil. Mas pode acontecer. Então vamos falar do filme agora. Sully, o herói do Rio Hudson, com Tom Hanks e direção do Clint Eastwood. O pássaro é o maior inimigo de um avião na decolagem? O pássaro, não. Ele não é o maior inimigo porque ele não está presente em todos os aeroportos. Por exemplo, Congonhas mesmo é muito difícil ter colisão com pássaro. Guarulhos pode acontecer mais, Galeão acontece muito, por causa da gaivota e proximidade com o mar, com a Baía de Guanabara. Então existem lugares que favorecem mais ter a aparição de pássaros. O maior inimigo da decolagem é não seguir procedimentos, tripulação não seguir ou bypassar algum procedimento. Você assistiu o filme? Sully, sim. Quantas vezes? Eu assisti uma vez só, mas eu recomendo muito esse filme para principalmente para quem tem medo de voar, para entender, porque esse filme ele retrata bem a questão de seguir procedimento. Sabe, acontecer um problema, o piloto não vai falar, ai meu Deus, o que eu faço agora? Não é nada disso, que é o que as pessoas costumam imaginar, assim, aí, aconteceu uma surpresa e eu fui pego de calça curta. Você acha que ele é um filme bem real? Bem real. Bem real. Eu só não gosto daquela parte que, no final do filme, já durante a investigação, da questão do simulador de voo ao vivo, o simulador lá na França, com eles ali para analisar. Aquela parte é meio romantizada, meio ficção. Mas a parte do procedimento, de quando acontece o problema, um piloto pegar o checklist e ficar lendo ali o que tem que fazer e comunicando com a torre, isso é bem real. Em 2019, depois que o avião pousou no Rio Hudson, o comandante Sully sofreu uma investigação rigorosa do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos. Tentaram destruir a carreira e a reputação dele, dizendo que era possível voltar para algum aeroporto em segurança. No entanto, nos testes simuladores, ele pediu para incluir o fator humano no tempo de reação e decisão. O que é isso? É assim, existe uma coisa que se chama startling effect, que é quando você é pego de surpresa. Quando o ser humano é pego de surpresa por alguma coisa que saiu da rotina, ele leva um tempo para processar essa informação para poder tomar uma decisão. Então isso é o tempo de reação. O que estava se fazendo, e o Sully foi muito bem nessa investigação, foi que os caras já sabiam que, pô, perdi o motor aqui, então eu tenho tempo de voltar para o aeroporto. Então você falou, não, entre o ponto que você perdeu o motor e saber o que está acontecendo, você nem sabe que você perdeu o motor ainda. O avião começa a perder a altitude. Então, a partir do momento que eu entendo o que está acontecendo e que eu posso tomar uma decisão, eu já não teria mais condições de voltar para o aeroporto, onde eu tinha decolado. E essa é uma questão bastante interessante. Tem que se colocar na investigação o fator humano envolvido. Você tem que tomar decisão. Como é que você toma decisão se você não sabe o que aconteceu? Eles trataram ele como se fosse uma máquina. Uma máquina, é. E isso não faz o menor sentido.
E como é que você acha que ele conseguiu convencer os investigadores que pousar no Rio Hudson era a única saída? Foi através do simulador. Ele falou, coloca 7 segundos, se eu não me engano. Ele pediu uma... Coloca mais 7 segundos, que é o tempo de reação, de você entender o que está acontecendo, que você perdeu os 2 motores e tenta voltar. E aí não dava para voltar. Caiu o avião, né? Caía não, batia. Ou batia antes de chegar no aeroporto, ou batia em ponte, ou... Ainda falando disso, em 2009, o piloto do avião da US Airways disse que não tinha altitude suficiente para voltar ao aeroporto de LaGuardia, usou sua experiência e estimou que o melhor seria pousar no Rio Hudson. É verdade que se ele tivesse seguido o checklist da Airbus para a perda de motores na época, o avião teria caído e todos ou quase todos teriam morrido? Não é bem verdade isso, mas é verdade que ele tomou ações que não estavam na sequência do checklist e que foram melhores ações para resolver o problema. Não existe um checklist que fala assim, você perdeu os 2 motores agora durante a decolagem, faça isso, isso e isso. Isso não existe. Algumas atitudes têm que ser tomadas, o que se chama de memory items. São itens de memória baseados na experiência do piloto. Então, uma das coisas que o filme retrata bem isso é a questão de ligar o APU do avião. A APU é aquele motorzinho, é uma turbininha que fica lá atrás, que faz o shhh, o barulho. Quando você entra no avião, o avião está desligado, mas fica aquele barulho de motor funcionando. O que é isso? É um motor auxiliar que fornece força elétrica e força de ar-condicionado para o avião, pneumática, força pneumática. E isso, a partir do momento que você liga os motores, você não precisa mais desse negócio, porque agora os motores passam a fornecer energia para o seu avião. E aí você desliga aquilo. E durante a decolagem, na hora que ele perde os 2 motores, ele ia perder toda a força elétrica do avião. Aí ele ligou aquilo como primeiro step, o primeiro passo. Foi ligar aquilo. Aquilo restabeleceu a força elétrica para o avião, independente dos motores. E ele pôde pilotar o avião como se ele ainda tivesse com os motores funcionando sem estar. Ele tinha todos os sistemas disponíveis para ele. E isso na lista do checklist estava lá embaixo. Experiência conta muito também. Ainda falando do filme, tem um momento que eles falam assim, abre aspas, nunca se esqueça, pilote o avião. Você lembra disso? Eu não lembro disso, mas existe uma máxima na aviação. A primeira coisa que você faz é pilotar o avião. Quando você tem qualquer problema, são três regras. Então, explica pra gente, por que é dito isso? Então, existem essas 3 regras, são o seguinte, em inglês seria aviate, navigate, communicate. Ou seja, a primeira coisa que você faz, você tem um problema, é voe o avião. É o que não aconteceu na Indonésia, nem na Etiópia. Eles não conseguiram voar o avião. Então, pilote o avião. Em segundo lugar, navegue. Ou seja, tente descobrir onde você está, que é o que o Sully fez. Primeiro, mantenha o avião sob controle. Estou sob controle. Agora eu vou saber onde que eu vou. Esse é o navigate. Terceiro, communicate. Depois que você resolver essas 2 coisas, aí você vai comunicar com a torre de controle. Fala, ó, estou com emergência, me dê instruções, ou eu quero ir para tal lugar ou para tal lugar. Entendeu? Existe uma ordem de prioridade nas coisas. Se você primeiro vai falar para o cara, bati em pássaro aqui, não sei o que lá, você já esqueceu de pilotar o avião e você pode causar um acidente. Essas são as regras de... Quando o avião cai na água, existe alguma chance dos passageiros sobreviverem? Essa é uma questão delicada. Não existem casos assim de pousos em alto mar para a gente ter uma base de dados que possa dizer se é seguro ou não. É tão difícil pousar na água do que no solo. Você não está querendo alarmar as pessoas, é isso? Não está querendo o quê? Alarmar as pessoas? Não, não é alarmar, é que não existe pouso na água assim. Esse do Rio Hudson é um caso raríssimo, só que rio, a água é tranquila. Você pousar no mar com ondas, o avião vai quebrar. É isso que eu estou falando. O avião vai quebrar. Então, as chances de sobrevivência dependem da velocidade de aproximação e de você não abrir o colete dentro do avião. Sabe o negócio de inflar colete? Como assim? Você só infla o colete depois que você sair do avião. Mas por quê? Porque o que pode acontecer é você não chegar na porta a tempo. Sim. E o avião está afundando. Nossa. E você está com colete. Você morre dentro do avião. Vai morrer dentro do avião. Então você deixa para sempre
acionar o colete depois que sair. Eu te falei, né? A gente tem 200 mil voos por dia. O único voo que caiu no mar aí, que a gente tem notícia recente, foi o Air France. E todas as pessoas morreram já no impacto. Não foi um pouso, né? Aquilo foi realmente um mergulho na água. E o que eu lembro, assim, tem uns casos muito antigos de um avião pousando na água. Inclusive foi filmado pela Marinha, porque eles sabiam onde ia pousar. E no pouso, assim, uma asa já quebra, o avião gira. E eles conseguem salvar várias pessoas. Mas é um negócio muito raro. Quanto tempo leva um avião para afundar? Aí depende de como ele chegou. No caso do Rio Hudson, ele levou mais de 6 horas. Ah, é? É. Nossa, demorou bastante. Você lembra, não sei se você lembra da imagem, os passageiros em cima da asa, ali o avião boiando, ele ficou lá. Demorou. Aí depois ele foi rebocado para o porto e ficou lá. Porque se ele é feito para suportar pressurização, então ele é muito bem selado, como se fosse um barco. Então ele fica ali, boiando. Ah, eu achei que afundava logo. Não, demora bastante. Meu amigo, obrigado pela explicação. Deu uma aula aqui hoje no ar. Muito obrigado. Foi uma aula, né, gente? Eu adorei. Vocês gostaram? Isso, se gostou, deixa o like aí, dá uma passada no meu canal lá para ver uns vídeos legais de aviação, muitas curiosidades. Se inscrevam depois no canal do Lito. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. Se você já faz parte do canal, curta, comente e compartilhe essa entrevista. Um beijo grande, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show